Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Helena Carrazacosa, coordenadora do projeto Conexão Mata Atlântica. Tudo bom, Helena? Tudo bem, sim. Tudo jóia. Helena, me fala um pouquinho da sua experiência profissional. Bom, eu sou engenheira agrônoma, trabalho aqui na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente há bastante tempo. E, ultimamente, trabalhando com projetos na agenda positiva aqui, trabalhando com restauração, com coisas desse tipo. Mas com uma experiência de muitos anos aqui, em fiscalização, licenciamento e tudo que precisei fazer, já fiz. Sempre na área de biodiversidade, floresta, vegetação. Tá, não, bacana. E conta pra gente um pouquinho o que é esse projeto Conexão Mata Atlântica? Bom, esse projeto, primeiro ele chama Conexão Mata Atlântica, porque ele é um projeto que já começou com a perspectiva de conectar, né? Então, nós estamos trabalhando com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fizemos, assim, essa associação e formulamos um projeto e submetemos lá ao GEF, ao Fundo Global para o Meio Ambiente. Esse projeto foi aprovado e a gente está, então, implantando, né? E qual que é a ideia do projeto? É trabalhar com ações que favoreçam, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade, a proteção da água e, principalmente, a manutenção e aumento dos estoques de carbono nas áreas que a gente está trabalhando, né? Então, a gente tem estratégias que são um pouco diferentes nos 3 estados, e a gente tem uma ação de monitoramento que é coordenada pelo governo federal, lá pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a ideia é testar instrumentos, ferramentas e os efeitos desses instrumentos nesses objetivos do projeto, que são fixar carbono, proteger a água e a biodiversidade. E esses assuntos, né, a biodiversidade, questão da água, questão mudanças climáticas, né, questão da fixação aí de carbono, eles estão intimamente relacionados, né? Então faz muito sentido esse projeto, né, até o nome, né, Projeto Conexão Mata Atlântica. Então, a ideia da conexão vem muito por aí, né? Você Sim. Conecta as ações, né? Você está olhando, assim, mirando nos serviços ecossistêmicos, mas não só isso. A gente está buscando formas de conciliar a produção e a conservação. Então, o nosso público-alvo, vamos dizer assim, com quem a gente está trabalhando, são produtores rurais. Aqui no estado de São Paulo, são produtores rurais que estão em zonas de amortecimento de unidades de conservação, principalmente. Não só, mas uma grande quantidade deles, sim. Então, a ideia os agricultores estão nessas regiões, essas regiões têm um interesse ambiental muito grande e também uma restrição ambiental pela própria condição natural, de relevo, né? E a ideia é buscar, então, formas de fazer a conciliação entre a produção e a conservação ambiental e a geração aí dos serviços ecossistêmicos. É basicamente isso que a gente está fazendo, né? Tá. A gente trabalha direto com o produtor rural. O produtor rural. E quais são essas ações, né? Fala um pouquinho como que elas funcionam, até para aumentar a proteção, né, tanto da biodiversidade, quanto a questão de água, quanto a questão da fixação do carbono. Conta um pouquinho, né? Então, eu vou te contar ao contrário, vamos dizer. Eu vou te dizer quais são os instrumentos que a gente está executando, implementando, e aí a gente fala um pouco sobre o que a gente quer incentivar com esses instrumentos, né? Perfeito. O principal instrumento do projeto inteiro é o pagamento por serviços ambientais, né? Então, aí a gente tem esquemas, vamos dizer, metodologias de PSA que diferem um pouco. No Rio de Janeiro é implantado lá pelo INEA, o Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro, em Minas pelo IEF, e aqui em São Paulo pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e pela Fundação Florestal. São 2 instituições trabalhando aí de forma integrada no Estado, né? Então, aqui em São Paulo a gente tem 2 esquemas de pagamento por serviços ambientais. E você pode perguntar, por que vocês estão fazendo coisas diferentes dentro de um projeto, né? É porque projeto para a gente é laboratório, né? Interessa para a gente o resultado em si, da intervenção daquelas áreas onde a gente está trabalhando, aquelas pessoas, aqueles produtores, aquelas famílias, mas interessa também, e talvez muito mais do que isso,
a oportunidade de testar metodologias para incorporar na política pública em escala maior para frente, né? Então, a gente está testando aí 2 esquemas. Um que a gente chamou de PSA Proteção, que tem o foco na proteção da vegetação nativa, que já existe ou que está em restauração. E aí a gente tem alguns instrumentos para isso. E tem um outro, que é o que a gente acha mais interessante, até porque é diferente, né, do que vem sendo feito, no geral, pelo país, que a gente chamou de uso múltiplo, pagamento por serviços ambientais de uso múltiplo. O que a gente faz aí? Quando os proprietários aderiram ao projeto, depois de um processo público, de um edital, tal, depois que passou por todo esse processo, aqueles produtores rurais que participam do projeto, na chegada deles, a gente fez um diagnóstico de tudo que acontece na propriedade, todos os usos do solo, a maneira como ele produz, né? E para cada uso do solo, a gente atribuiu um índice. Então, a gente viu quantos hectares tem em cada uso do solo, pastagem degradada, floresta em restauração, culturas, dependendo do manejo da cultura, uma pontuação ou outra, tá? E aí a gente viu qual que é a nota que aquela propriedade acaba tendo quando a gente analisa isso, o uso do solo, as práticas, né, e os índices que a gente estabeleceu. E aí ele tem uma determinada nota. A gente fez aí um pagamentozinho pequeno para esse produtor rural. E aí a gente, com o produtor, nosso técnico de campo, fez um plano de ação que viu o que ele precisaria fazer para corrigir problemas e quais as oportunidades que ele tem, né, que ele tinha na época, porque agora os contratos já estão em andamento, né, quais as oportunidades que ele tinha de melhorar do ponto de vista ambiental e também na renda, né? Então, a gente vê lá, uma pastagem degradada é uma coisa que não tem benefício para ninguém, gera problema ambiental e, associada a ela, sempre tem uma pecuária de baixíssima produtividade que gera uma renda muito pequena. Então, você entra naquele ciclo de degradação que gera pobreza, que gera degradação, que gera pobreza, e a gente vai indo cada vez mais para o buraco, né? Então, a ideia é intervir aí, né, e estancar esse processo de degradação e começar a fazer a restauração também da atividade produtiva. Então, esses planos de ação têm ações que a gente podia chamar de ambientais, vamos dizer, até essa separação não faz muito sentido, né? E ações voltadas às áreas produtivas. E aí faz esse plano de ação, e depois de um ano, e depois de um ano, e depois de mais um ano, a gente volta lá e vê o que ele fez. E faz a mesma análise que a gente fez quando ele entrou no projeto. Só que aí ele recebe só pelo que ele melhorou. Por quantos pontos ele recebeu a mais, comparando com aquela linha de base que era na chegada dele ao projeto. Então, tudo que ele melhorou, uma vegetação que estava degradada e agora está protegida, o pasto degradado, que agora ele recuperou o pasto e implantou piquetes para fazer pastejo rotacionado, introduziu árvores. Para tudo isso, ele vai ganhando ponto, e isso reflete em dinheiro para ele depois. E a gente acha bacana porque ele recebe só pelo que melhorou, né? O que ele não fez, ele não recebe. Perfeito. E, Helena, esse projeto, até a questão do pagamento para os serviços ambientais e tudo mais, é só para o produtor rural ou, eventualmente, né, para o proprietário de uma área rural, uma fazenda, que ele arrenda para um terceiro, para determinada atividade, mas que, de repente, essas áreas verdes ainda estão degradadas, né? Então, área de APP, reserva legal, e esse proprietário ele precisaria, de fato, restaurar essas áreas. Esse proprietário seria elegível a esse programa? Seria elegível. Seria elegível também. Mas quando a gente vai fazer o critério de priorização, a gente sempre prioriza o pequeno produtor rural. Né? Então, se a gente tiver um monte de gente se candidatando e o recurso não dá para todo mundo, a gente vai ter uma escala de priorização. Mas, em princípio, é elegível também. E existem algumas situações, dentro do nosso projeto mesmo, que o proprietário da área não é produtor rural, ele usa aquela área para conservação, existe também essa situação. Essa possibilidade, né? E tem um negócio que eu acho muito bacana que a gente fez dentro desse projeto,
que foi incentivar, né, os produtores rurais a fazerem um plano de coexistência humano-fauna. Isso porque a gente sabe que quanto mais a gente preserva e quanto mais a gente estimula a formação de corredor de biodiversidade, especialmente nas proximidades das unidades de conservação, você acaba criando também a oportunidade de ter conflito de animal silvestre com atividade de produção daquele produtor rural. Né? Você tem algum animal que vem atacar galinha, até bezerro, de repente uma onça. Tá? Então, a gente estimulou, dentro desse critério de pontuação, também a se formular e implementar um plano de coexistência humano-fauna. Eu acho que esse foi a primeira experiência desse tipo dentro de um projeto, usando o PSA como ferramenta. Né? E a gente tem resultados bastante interessantes. Outra coisa que é bem bacana do nosso projeto, especialmente aqui em São Paulo, é que existem projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa, que são associados ao nosso projeto Conexão Mata Atlântica. Então, essa questão da fauna, por exemplo, existe um grupo na universidade, em parceria com a Secretaria e a Fundação Florestal, fazendo todo esse acompanhamento dessa questão da coexistência humano-fauna. A gente quer que essa coexistência seja o mais tranquila e o mais pacífica possível, né? Que nem a gente prejudique a fauna e nem também o produtor rural. Então, são coisas bem interessantes. Quando a gente vai mergulhando num assunto desse, você vai vendo quanta coisa que você tem que olhar, né? E tentar dar um encaminhamento para isso. Não, realmente, assim, é super interessante esse projeto de vocês. Essa questão da coexistência, né, da fauna e até da atividade humana, também a gente vê muito, né, o desenvolvimento com rodovias, etc., e a conectividade, né, às vezes de fragmentos, e é um desafio, né, até um desafio que acaba envolvendo muitas vezes o Ministério Público, até para você conseguir fazer as passagens de fauna, para você não ter o prejuízo, né, desses animais. E até a questão de condomínios, que a gente também vê, todo mundo quer morar perto da natureza, mas né, a natureza, assim, uma certa distância, porque você tem uma passagem de fauna num condomínio, num loteamento, traz uma certa vulnerabilidade, né, porque você tem a passagem de animais, mas que também pode favorecer a passagem de pessoas. Então, né, a natureza é muito legal, mas essas pessoas, às vezes, querem, né, um distanciamento, não querem uma passagem de fauna, né, aonde mora, alguma coisa assim. Mas sabe que tem algumas medidas, no caso de áreas rurais, vamos dizer, de imóveis rurais, tem algumas medidas simples e baratas, vamos dizer, que evitam problemas. Por exemplo, você tem um galinheiro telado, para de noite você recolher as galinhas, porque senão vem mesmo gambá, vem outro bicho, vai acabar atacando as galinhas. Então, ao invés de ficar brigando com a fauna silvestre, vamos tomar medidas para evitar, sim. Às vezes, uma luz acesa, às vezes um som, um radinho de pilha, sabe? Você consegue evitar conflito. E medidas simples, né? Medidas simples e às vezes baratas, e isso está sendo bem interessante, esse processo todo, né? Muito bacana. E na verdade, assim, né, tudo isso que vocês acabam ajudando o produtor rural, né, tudo na questão desse projeto, ele acaba aumentando a capacidade produtiva. Ele acaba... Bastante. E é um aliado daí para a preservação ambiental, né? Aumenta muito mesmo. A gente tem visto, até uma coisa interessante, a gente ofereceu, vamos dizer, dentro daquele cardápio, né, do tal plano de ação, a gente ofereceu um monte de alternativas. E a alternativa mais escolhida pelos produtores rurais foi sempre alguma coisa produtiva. Então, muito mais do que a restauração ecológica de áreas, isso acabou entrando, mas basicamente nas áreas de preservação permanente, né? Mas, assim, nas áreas produtivas, onde tem um pasto hoje degradado, mal manejado, o interesse foi muito grande para piquetear esse pasto, para fazer pastejo rotacionado, diversificar as forrageiras, implantar árvores no sistema, porque aí a árvore, além de melhorar a condição do próprio pasto, né,
também tem uma possibilidade de renda adicional, você pode produzir madeira no meio do pasto, você pode produzir fruta no meio do pasto, né? E isso favorece não só a própria pecuária, mas você cria um segundo andar de geração de renda. A gente tem, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba mesmo, a gente fez uma ação em parceria com uma empresa e a gente fomentou o plantio de palmeira macaúba em pasto, com a recuperação do pasto, a recuperação das APPs tal, e a implantação de palmeira macaúba. E essa empresa, então, fez contratos de parceria, e fez investimentos e se comprometeu a comprar a produção, que vai ter daqui a 8, 10 anos, até os 20 anos. Então, você tem hoje, para o produtor rural, que é um pecuarista, e são pequenos nessa região que a gente trabalha, né? São pequenos, pouco tecnificados, com uma produtividade baixa, você dá para ele duas coisas, né? 3 coisas. A adequação ambiental do imóvel dele, com a recuperação das APPs, protege água, tal, não só valoriza, como melhora a performance, vamos dizer assim, do imóvel. Você dá para ele a oportunidade de recuperar a pastagem, melhorar a produtividade do gado, e você coloca um segundo andar de produção que gera também renda. Então, você tem uma melhora, vamos dizer, ambiental muito, muito significativa, em termos de infiltração de água no solo, de acúmulo de carbono, de conexão na paisagem, e aumenta a renda. É uma coisa que todo mundo ganha, né? Então, eu acho que o caminho que a gente tem que traçar é esse aqui. Não existe um antagonismo, né? Não, e eu acho que o produtor rural ele acaba até adquirindo um conhecimento também, né? Sim. Porque apesar do foco ser a questão da qualidade ambiental e tudo mais, mas de forma indireta ele acaba também se capacitando para uma proteção melhor ambiental. Que a qualidade ambiental o beneficia também, porque sim, melhora a produtividade, melhora as condições do imóvel dele. Tem um monte de gente que fala, é impressionante, as nascentes tinham secado, agora as nascentes voltaram, sabe? Voltaram, Que é uma propriedade rural sem água, né? E acho que fica palpável essa melhora da qualidade ambiental, ele realmente vê esse valor, e é assim que é a questão da preservação ambiental, né? A partir do momento que as pessoas veem a diferença em preservar e o não preservar. E vem vantagem nisso, né? E vem vantagem. Então, o produtor passa a fazer aquilo não porque a lei manda ou porque se ele não fizer ele vai ser multado. Ele passa a fazer aquilo porque aquilo é bom, né? Faz sentido para ele, né? E é bom para a sociedade como um todo, né? Não, aí com certeza. Mais fácil, né? E, Helena, qual o critério para a seleção dessas propriedades que são beneficiadas pelo projeto? A gente fez, na época do desenho do projeto, a gente viu quais eram as áreas prioritárias, né? Usando aí critérios ambientais e tal. E aí, nessas áreas prioritárias, a gente fez chamamento público, fez bastante divulgação, fez edital e convidou os interessados a se apresentarem, né? E aí, quem foi considerado elegível, tem uma regra, porque para contratar o Estado tal, ele tinha que ter o CAR, né? E tinha que ter alguma documentação, não necessariamente título da propriedade, podia ser uma comprovação de posse, né? E aí, sendo elegível, ele foi, então, incorporado ao projeto. Mas a gente fez muita divulgação e a gente fez isso antes da pandemia. Depois, durante a pandemia, as coisas ficaram complicadas, porque teve um momento que a gente não podia fazer assistência técnica, não podia fazer reunião, curso, nada. Agora que as atividades foram retomadas, né? Então, esse período foi muito difícil para um projeto que pressupõe contato, né? Contato do técnico com o produtor rural, né? E agora, caso um proprietário rural tenha interesse, como que ele faz para apresentar um projeto desse ou participar disso? Olha, nesse Conexão Mata Atlântica, ele não tem mais oportunidade de entrar, porque o projeto já está na sua fase final, né? Então, nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Minas, todo mundo que tinha que entrar já entrou e agora a gente está trabalhando com aqueles. Aqui a gente tem, por exemplo, em São Paulo, 900 contratos de PSA. Então, tem 900 produtores rurais contratados, né? E com esses a gente está trabalhando nesse momento.
Mas agora, como eu te falei antes, a ideia de um projeto como esse é claro que atender 900 produtores rurais, restaurar ou intervir numa área aí de 15 mil hectares, mais ou menos, é bom, claro que é bom, mas muito melhor é usar essa experiência para a gente propor inclusões e aperfeiçoamento de política pública. Foi com base principalmente nesse projeto e em outras experiências passadas que a gente propôs o decreto que regulamentou no Estado de São Paulo a legislação de pagamento de serviços ambientais à lei federal. Então, com isso, a gente vai conseguindo, vamos dizer, testar algumas ideias numa escala relativamente pequena, se você pensar para o Estado, né? E arrumar, né? Acertar, melhorar aqui, ajeitar ali e tal, e criar os instrumentos, sistema de gestão, como que a gente vai monitorar, como que a gente vai acompanhar, como que trata os dados, para poder fazer isso em escala maior depois. Porque senão fica uma confusão danada e a gente acaba se perdendo, né? Tem que fazer um ensaio, né? E o ensaio é nesse âmbito de projeto, né? Tá. E só o pagamento por serviços ambientais, né? Ele ainda é possível das propriedades rurais obterem? Ou ele precisa estar vinculado? São coisas diferentes, né? Na verdade, elas se integram, é isso? O PSA, na verdade, não existe projeto de PSA, existe projeto com PSA. Tá certo? Ele é um instrumento para você chegar em algum objetivo que tem. Né? Então, tem vários projetos que usam o PSA como um dos seus instrumentos. Projetos municipais, projetos do Estado, projeto de ONG, tal. Tem vários projetos. Dentro do Conexão Mata Atlântica, então, como eu te falei, a gente tem esses 900 contratos já assinados. A gente não está selecionando mais produtores rurais para o Conexão. Nem daria tempo e nem a gente teria dinheiro, né? Porque a gente comprometeu os recursos para pagar essas pessoas até o final dos contratos deles. Agora, sempre vai ter outras oportunidades. A Secretaria agora, por exemplo, a Fundação Florestal, mais especificamente, tem 2 projetos novos. Um começando já a implementação, que é um projeto para Palmeira Jussara, no Vale do Ribeira, e um outro projeto para apoiar a redução de lixo no mar, no litoral. Então, esse está estava em consulta pública, agora está em ajustes depois da consulta pública. Né? Então, tem iniciativas de PSA que vão acontecendo. Mas eu acho que o PSA sempre vai ser assim, você tem um projeto, um objetivo específico, aí você desenha o uso do PSA para aquele fim. É isso que eu acredito que vai acontecer. Eu, pessoalmente, não acredito que a gente tenha um super projeto de PSA para tudo no estado inteiro. Vamos dizer, eu acho muito pouco provável, né? São somatórias de projetos, né? O legal do PCA é que é um instrumento assim para você usar cirurgicamente, sabe? Onde, quando e como ele faz sentido. Porque nem sempre ele é o melhor instrumento. Às vezes ele é o melhor instrumento, às vezes ele não é, às vezes ele é inócuo, às vezes ele é desnecessário. Né? E, Helena, conta um pouco desses outros 2 projetos que você mencionou, a questão do palmito e a questão do lixo. Eu não posso te contar muito, não. Porque não, o que der para contar. Um pouco. O projeto de palmito é um projeto que é voltado para comunidades tradicionais no Vale do Ribeira. Então, os agricultores lá, os quilombolas ou outros pequenos produtores rurais que aderiram ao projeto, eles vão ser remunerados para plantar palmeira jussara, né? Vão ser incentivados a colher, né? Processar os frutos, né? Para obter a polpa e pegar as sementes de volta e entregar as sementes para a Fundação Florestal usar para fazer a restauração das unidades de conservação, que foram muito, em momentos do passado, assim, houve muito uma superexploração. Então, repovoar algumas áreas com a palmeira jussara é importante, porque é uma espécie assim estratégica do ponto de vista da própria fauna, né? E pela função que ela exerce dentro do ecossistema. Do ecossistema, né? Sim, perfeito. Então, eu não sei te dizer
muitos detalhes, nem quanto recebe, nem quantos hectares, nem quantos quilos, eu não sei. Não, mas assim, né, de forma geral. É você usar esse instrumento para incentivar uma coisa que é de interesse ambiental, vamos dizer assim. Né? E essa questão de resíduos, né? É um projeto voltado para pescador de arrasto tradicional de camarão no litoral, na APA, Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte, e eles vão receber uma remuneração quando joga a rede lá para pescar, vem uma lixaiada junto, né? Infelizmente tem lixo no mar, e vem. Então, normalmente o que a pessoa faz? Pega o produto e joga de volta o lixo devolve o lixo no mar. Isso não me interessa. Tchau, devolve lá. E a ideia é não devolva lá, recolha e traga, entregue isso aqui num ponto que vai ser definido, né, nas colônias de pesca, não sei bem, e vai ter uma remuneração para aqueles pescadores que passarem a fazer isso. E essa remuneração vai ser dada na forma de um cartão que ele vai poder comprar alimento em determinados lugares. O cartão alimentação. Isso a Fundação Florestal está finalizando, mas basicamente a ideia é essa. Muito bacana esses dois projetos. E assim, é através desse incentivo que a gente fomenta boas práticas, né? Isso. E a melhora da qualidade ambiental. Junto com isso vem a capacitação, vem todo um monte de informação que é importante, né? Que a pessoa receba, né? Não de fazer aquilo sem saber por que está fazendo, mas entender qual é o efeito daquela ação que é esperado para aquela ação, né? Então, eu acho que e acaba criando uma relação legal seja com o produtor rural, seja com o pescador nesse caso, porque a área de meio ambiente sempre foi vista como uma área que vem aqui para dizer o que não posso fazer, né? Sempre foi assim. A gente vem a turma do não, vem a turma da multa, vem a turma de não sei o quê. E com essas iniciativas a gente passa a ser visto também como uma pessoa que vem sugerir, ajudar a ver como fazer e, inclusive, ajudar financeiramente a que eles possam fazer aquilo que seria o ideal, né? Vem trazer soluções, né? Vem somar. Eu acho que o que você falou é verdade. Eu acho que não só para o produtor rural, para os pescadores, mas na indústria também, né? O meio ambiente ele é sempre visto como um custo, não como um investimento de médio e longo prazo que vai trazer um benefício. Então, é sempre algo proibitivo, né? É a multa, não é uma visão dessa composição de algo que de fato traga valor, né? Ou que traga um benefício. Então, essa mudança de mentalidade ela é muito importante. As pessoas precisam entender que as pessoas, o setor produtivo no geral, que a área de meio ambiente não é o problema. Pelo contrário, faz parte da solução. Não adianta matar o mensageiro, né? Você mata o mensageiro, matar o mensageiro não anula a mensagem, né? Então, que a gente é parte da solução e não parte do problema. E é assim que a gente se coloca, né? E tem que ir construindo essas relações. E na conversa com o produtor rural, o que a gente nota é que, mesmo participar desses projetos, como esse e outros que a gente já executou no passado, acabou mudando a gente também, os técnicos da área de meio ambiente. Porque a gente, sabe, se você me perguntasse há 20, 30 anos atrás, aqui a gente já está falando, esse problema é do cara, ele tem que cumprir, está na lei, ele que se vire, certo? E agora a gente fala, calma, vamos entender as razões dele, vamos ver o que acontece lá, vamos ver o que ele precisa para poder fazer. Porque para alguma coisa acontecer, qualquer coisa acontecer na vida de qualquer um, tem sempre 3 condições, né? A gente tem que saber, a gente tem que querer e a gente tem que poder, né? Se ele não sabe, não vai querer. Ele pode saber e falar, legal, eu quero, mas não posso, não tenho como fazer. Então, a gente tem que entender isso e tem que fazer com que ele saiba, ele queira e ele possa fazer, né? É parte da solução, né? Não criar um problema, mas ser parte da solução. É parte da solução. Não, maravilha. Muito bacana. E, Helena, que mensagem você deixaria aqui para a nossa audiência? Olha, eu acho que a mensagem é essa mesmo, que
a área de meio ambiente, as pessoas que trabalham com meio ambiente, seja nos governos, seja seja os ativistas, sejam as organizações não governamentais, já entenderam, e eu digo isso porque é a nossa praia, né? Já entenderam que não é uma coisa contra a outra, pelo contrário, se a gente não se juntar e olhar a produção de forma sustentável, com conservação, é pior para o mundo, né? O que é melhor para o mundo, para o planeta, para a nossa vida, para as condições da gente ter água, ter energia, ter o que a gente precisa, comida de boa qualidade, tá certo? É olhar essas questões de forma integrada. E é o que a gente vem buscando fazer. E eu acho que essa é a saída, né? Não tem outra saída para as pessoas. Não tem outra saída que não essa. Então, acho que a mensagem que a gente tem é isso, e os instrumentos para viabilizar isso são os que a gente está buscando, né? Helena, vocês estão de parabéns, viu? Vocês, né, como técnicos aí da Secretaria, da Fundação Florestal, então realmente né, não só esse projeto Conexão Mata Atlântica, mas esses outros dois que você também mencionou, eu acho que são projetos diferenciados que vêm, de fato, para contribuir, é o que você colocou, né? Mudar um pouco essa mentalidade do só exigir, mas também fazer parte aí da solução de uma proteção ambiental, a busca dessa proteção ambiental. Então, realmente, louvável aí o trabalho de vocês. Parabéns, viu? A gente fica feliz com o reconhecimento. Olha, muito obrigado, agradeço a sua participação no programa de hoje, contando desse projeto, que realmente é um projeto sensacional. A gente está à disposição. Qualquer coisa, estamos por aqui, eu e os colegas aqui. Tá ótimo, muito obrigada. No programa de hoje, eu conversei com Helena Carrazacosa, coordenadora do projeto Conexão Mata Atlântica. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe, até para que outras pessoas tenham conhecimento de projetos como esse. Nos vemos na próxima semana.